Todos nós temos alguns medos ocultos, não é mesmo? Um animal em específico, os fantasmas que possivelmente assombram o nosso mundo e até os monstros folclóricos bizarros. Cada país possui as suas crenças em seres místicos. Aqui mesmo no Brasil, você provavelmente já ouviu falar do Saci, da Yara e da Mula Sem Cabeça. Esses terrores folclóricos podem ser mais intensos no Japão. Eu sou Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal Fatos Desconhecidos. Como afirmamos antes, o mundo é composto por um mix de coisas e, entre essas, estão as crenças das pessoas. Algumas delas podem parecer absurdas para nós, assim como as nossas podem soar como imaginativas demais, para quem não conhece a história. O folclore brasileiro é marcante, mas comparado ao japonês, nossas crenças ocidentais podem parecer um tanto monótonas. Por lá, podemos nos deparar com diversas histórias de bestas sobrenaturais ou espíritos terríveis, capazes de fazer você, caro amigo, perder o sono por várias noites. A quantidade de seres assim é impressionante e deixa qualquer estrangeiro de cabelos em pé. Para quem não sabe, o folclórico japonês é bastante influenciado pelo shintoísmo e pelo budismo. Essas são as duas principais religiões no país. Além dos monstros bizarros das crenças japonesas, há algumas situações engraçadas e até mesmo esdrúxulas, que poderiam nos fazer das boas risadas. Mas não se engane, amigo, esses seres podem ser extremamente malignos e trazer o caos. O folclore japonês conta com deuses, fantasmas, dragões e vários outros. E falando sobre o assunto, é impossível não falar do Kappa. O Kappa é uma criatura que mais se parece com um duende, desses que presenciamos em diversos filmes e séries. A diferença é que um Kappa possui um espaço em sua cabeça onde fica a água de sua nascente nativa. Se essa água, por um acaso, sair de lá, ele automaticamente perde seus poderes mágicos. Parece inofensivo, né? Mas esses bichos que se alimentam de sangue podem ser tanto maus quanto bons. Na crença japonesa, para uma família obter favores ou simplesmente não enfurecer um Kappa, eles precisam escrever seus nomes em um pepino e jogar no lago, pois é um de seus alimentos preferidos. Por mais que possam ser perversas, essas criaturas são conhecidas por serem muito educadas e por sempre manterem suas promessas. Já sabe, né? Se um dia for passar uma temporada no Japão, busque não irritar um Kappa, mesmo não o vendo. Os Kappa podem não ser muito bizarros para algumas pessoas, mas os Heikegani conseguem surpreender todo mundo. O mais curioso disso tudo é que esses seres realmente existem. Os Heikegani são uma espécie de artrópode nativa do país. Segundo o mito original, esses caranguejos tinham os rostos de samurais de Heike, que morreram na batalha de Dan no Ura. De fato, os rostos dos animais realmente se parecem com os dos guerreiros, e você não conseguiria discordar disso. No passado, Carl Sagan propôs que os samurais se alimentassem apenas desses caranguejos, como uma forma de ritual entre eles. Essa história é extremamente bizarra, mas talvez não tanto quanto o mito do Kasa-obake. Esse é um tipo de tsukomogami, ou seja, um objeto que ganha vida após 100 anos de existência. Esse mito diz que, após esse período, objetos inanimados desenvolvem espíritos. Entre todos que estão presentes nesse mito, o Kasa-obake ganhou destaque por um motivo especial. Você consegue imaginar? O motivo foi: dentre todos, os guarda-chuvas vivos foram batizados para que pudessem se diferenciar dos demais Tsukomogami. O Kasa-obake é, de forma mais simples a ser explicado, o nome de guarda-chuvas animados. Existem ainda alguns contos que se parecem com os nossos. Estamos falando do Jorogumo. Se você conhece a Yara do nosso folclore,
sabe que ela atrai pescadores com seu canto. O Jorogumo não é diferente, mas é um tanto mais maléfico e você jamais vai querer encontrar um por aí. Esse monstro trata-se de uma aranha orbitecelã, que vive por 400 anos. Após esse período, ela se torna extremamente grande e é capaz de se transformar em uma linda mulher para atrair homens e depois fazer de suas vítimas o seu alimento. A história ganhou força no Japão e hoje utiliza-se a palavra Jorogumo para se referir às diversas espécies de aranhas. Se essas pudessem viver por 400 anos, alguns japoneses afirmam que elas se tornariam ostensivamente a grandiosa criatura desagradável. Uma aranha centenária que se transforma em mulher parece mais um ser tirado de animes, aquelas famosas animações japonesas, não é mesmo? Assim como os Kamaetashi. Se você nunca ouviu falar nesses seres, saiba que eles não são nada agradáveis. Eles são como doninhas, com unhas em forma de foice em suas patas. Segundo as lendas, quando atacam seres humanos, correm em redemoinhos, derrubando suas vítimas antes de golpear rapidamente em seus tornozelos ou panturrilhas. Dizem que essa foice contém um tipo de dose que não deixa a ferida sangrar ou doer, o que dizem ser algo educado da parte do agressor. Mas será que é mesmo educado fazer isso? Bom, de qualquer forma, não é tão simples assim. Essa dor pode vir a causar sérios problemas futuros após passar o efeito aplicado. As mulheres podem ficar tranquilas quando forem ao Japão, pois, segundo a lenda, esses seres só atacam homens. E por falar em mulher, outro ser que costuma chamar a atenção entre os monstros do Japão é o Nupeppo. Esse é um monstro semelhante a bolhas e, como dizem, parecem mulheres que possuem um rosto por baixo de uma densa camada de gordura. As lendas os descrevem como seres inofensivos, além do forte odor que se assemelha ao de carne podre. De acordo com os contos japoneses, eles costumam aparecer à noite próximos de cemitérios e templos. Dizem que, se um ser humano conseguir pegar um Nupeppo, que correr muito rápido e comer um pedaço de sua carne, ganhará a juventude eterna. Além disso, essa carne possui o poder de curar até mesmo doenças graves. Pensando bem, não é uma má ideia procurar por um desses, né? Ainda falando nesses monstros bizarros, não podemos nos esquecer dos Ashinaga Tenaga. Ashinaga quer dizer pernas longas, enquanto o Tenaga significa braços longos. Como os nomes os sugerem, essas criaturas são homens com pernas e braços longos. Os pares de membros trabalham juntos para pescar. As pernas podem entrar em partes profundas de rios e lagos, enquanto os longos braços mergulham fundo para capturar peixes e demais coisas. Se um dia você for visitar o Japão, deve ficar atento a essas lendas. Um ser a se evitar ao máximo é o Futakushi Onna. Fuja de tudo que envolve esse nome. Esses seres se parecem com mulheres normais, embora tenham uma boca escondida na parte de trás de suas cabeças. As Futakushi Onna utilizam os seus cabelos, que mais se parecem com tentáculos, para pegar comidas nas proximidades e levar até sua boca. Segundo as lendas, esse monstro era esposa de um ser miserável que raramente lhe dava comida. Sendo assim, a esposa adquiriu uma outra boca que exigia comida, cuspindo obscenidades e gritando muito. Em todas as culturas temos monstros trapaceiros e um tanto brincalhões. Na mitologia japonesa existe o Makura Gaeshi. Esse é um espírito trapaceiro que costuma mover travesseiros enquanto as pessoas dormem. Algumas lendas dizem que eles também jogam areia nos olhos das pessoas e são capazes de roubar almas. No entanto, eles são famosos apenas por moverem travesseiros. As histórias não especificam o quanto esses travesseiros são movidos, embora algumas fontes digam que eles são movidos até o pé da cama enquanto a vítima dorme e nem sequer nota. Entre todos os seres místicos e bizarros do Japão, talvez nenhum seja mais extremo que o Akanami. Esse ser
é basicamente um monstro limpador ambulante. Ele costuma aparecer em banheiros sujos durante a noite. Aí você deve estar se perguntando se ele faz isso para matar ou raptar alguém, né? Não é bem isso. O Akanami aproveita que não tem ninguém por perto e lambe todo o lodo e a sujeira local. Ter um desses em casa não deve ser nada agradável, visto que somente sua aparência seria capaz de deixar qualquer um sem dormir durante dias. Ele serve como uma forma de aviso para sempre deixarem os banheiros limpos. Acredita-se que esse monstro possa ter nascido na cultura japonesa como uma forma de os pais motivarem seus filhos a sempre manterem o banheiro limpo e organizado. Apesar da grande quantidade de seres um tanto inocentes, ainda que medonhos, existem aqueles mais grotescos, como o shirime. Esse é um ser que possui um globo ocular no local onde deveria existir um ânus. Dá para acreditar nisso? O ser ganhou maior popularidade após o artista japonês Yosa Buzon incluir o shirime em diversas obras. A história do monstro afirma que um samurai solitário caminhava por uma estrada durante a noite, quando algo o chamou. Quando se virou, viu um homem misterioso se despindo e apontando o seu traseiro. Observando tudo aquilo, o samurai se assustou, com um olho bem grande e brilhante se abrindo. Assustado, o samurai saiu correndo e gritando por socorro, e a partir daí, o shirime nunca mais foi visto. Então, caros amigos, esses foram alguns dos monstros mais bizarros do Japão. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo vídeo, ok? Até lá!